macramelística, seja muito bem-vinda por aqui. Meu nome é Carol Caetô, sou artesã e professora de macramê. E nesse vídeo eu vou te ensinar nada mais, nada menos do que essa bolsa aqui, que tá um chuchuzinho. É a bolsa Era, uma bolsa do tipo carteira, que tem a alça regulável, que é uma coisa que eu amo por aqui. Essa bolsa foi pensada especialmente para você, artesã, colocar aí no seu catálogo e ganhar dinheiro o ano todo, mais especificamente aproveitar as datas comercialmente comemorativas, como o Dia das Mães, o Dia das Mulheres, o Natal. Mas se você ainda não lucra macramê, eu disse ainda, essa aula é para você também. Então, seja qual for o seu objetivo aqui na aula, você será muito bem-vinda a produzir a Bolsa Era comigo. E antes de passar para a lista de materiais, eu quero te avisar que a Nobis Macramê, a maior loja de produtos especializados em macramê do Brasil, criou um link com todos os materiais necessários para você fazer a sua bolsa Era. Esse link já está aqui na descrição do vídeo. E ele nada mais é do que um carrinho de compras já montado para você. Ou seja, você consegue editar ele do jeitinho que você quiser. Se você já tem, por exemplo, o barbante 24 fios aí na sua casa, você pode retirar ele do carrinho. Ou então, se você quer o barbante 24 fios em outra cor, é só editar a cor também. Então fique à vontade aí para clicar no link, conhecer e finalizar sua compra com desconto utilizando o meu cupom CAROLCAETO. Então, sem mais delongas, bora produzir. Para fazer a nossa bolsa Era, a gente vai precisar desses materiais. Barbante 24 fios, da linha espesso da Euro-Roma, uma agulha de crochê ou outra ferramenta que você tenha aí para dar o acabamento, tesoura, cola de silicone, fita métrica e 2 mosquetões aqui. Aqui eu estou utilizando o mosquetão lagosta, mas você pode escolher outro material, outras cores, enfim. Para fazer o corpinho da bolsa, a gente vai precisar de 24 fios de 3,20 metros e de um fio de 1,50 metro. Já para fazer as alças, a gente vai utilizar 4 fios de 1,60 metro e um fio de 2 metros. Se você quiser, você também pode colocar um botão imantado aqui, mas aí é opcional. Para fazer a bolsa, eu vou utilizar como base essa placa de macramê lá da Nobis Macramê. Se você quiser comprar, essa aqui é o tamanho maior, mas vende também em outros tamanhos, olha só, um tamanho médio e um tamanho pequeno. Vende, inclusive, o kit, tá bom? Então, se você tem interesse, se você quer investir em uma outra ferramenta boa também para o seu ateliê, eu recomendo muito essa placa aqui. Eu uso bastante essa grandona, gosto. Tem bolsas, inclusive, que eu faço só nela, tá bom? Então, aqui na aula, eu vou fazer utilizando essa placa, mas se por acaso você estiver na correria, se tiver muito em cima do prazo aí, né, para você fazer, não sei, de presente pro Dia das Mães ou algo do tipo, que não chegue a tempo a sua placa, você pode tranquilamente fazer a sua bolsa numa arara, pode fazer num cabide, tá bom? Num cabo de vassoura. Você pode criar aí formas alternativas para você produzir, tá bom? Mas aqui eu vou ensinar vocês utilizando essa placa aqui, que eu gosto bastante e recomendo muito quando você puder fazer o investimento, vai valer super a pena. Então vamos lá. O primeiro passo é pegar o nosso cordãozinho menor aí de 1,20 m e posicionar ele aqui de forma reta. Se você estiver utilizando a placa, você posiciona ele aí nesses dentinhos que a placa tem. Se você estiver fazendo na arara, você amarra ele na arara, tá bom? Posicionado o fio, você vai pegar aqueles fios maiores que a gente já cortou, certo? E aí você vai posicionar todos eles utilizando o nó de laçada aqui nesse fio base, tá? Esse fio vai ser a base da nossa bolsa e depois a gente vai utilizar ele também para fazer o fechamento da bolsa. Mas vamos por partes. O primeiro ponto é posicionar todos os fios maiores utilizando o nó de laçada. Então você vai pegar um fio por vez, colocar a pontinha com pontinha desse fio e encontrar o meio. Encontrou o meio, formou essa barriguinha aqui. E aí a gente vai fazer o nó de laçada deixando a barriguinha lá para trás, tá bom? Então como que a gente vai fazer isso? Vai pegar a barriguinha, passar por baixo do fio base e aí sim fisgar as duas pontinhas para dentro da barriguinha e aperta lá em cima, certo? A mesma coisa que fez aqui, vai fazer em todos os outros fios. Então, pega o próximo, junta as duas pontinhas, encontra o meio, formou a barriguinha, passa a barriguinha por baixo do fio base
e aí fisga as duas pontinhas para dentro da barriguinha. Dessa forma, a barriguinha do nozinho de laçada vai ficar lá para baixo. Então faça isso com todos os outros fios. Eu vou fazer daqui e a gente se encontra já já para o próximo passo. Colocados os fios maiores no fio base, você vai deixar bem apertadinho os fios, né, os nozinhos de laçada. Então você vai puxar as pontinhas, empurrando a barriguinha lá para cima, tá? De todos eles. E você também vai deixar eles bem juntinhos, mas sem encavalar, tá? Você deixa eles bem juntinhos aí, uns coladinhos nos outros, mas sem deixar os nozinhos de laçada encavalar, beleza? Feito isso, a gente vai passar para a segunda fase da nossa bolsa, que é fazer a trama de nó quadrado aqui, fazer o corpinho da nossa bolsa. O primeiro ponto é o seguinte: antes de qualquer coisa, se você estiver fazendo, seja na arara, seja na placa, com qualquer outra ferramenta, você vai prestar atenção para não deixar essa parte aqui abaulada desse jeito, tá? Ela com curva. Você vai deixar ela reta, você precisa deixar ela reta. Assim a sua trama de nó quadrado alternado vai ficar mais bonita, mais uniforme, mais retinha. Você vai ter menos dificuldade de fazer ela retinha, tá? Porque as laterais aqui você vai conseguir visualizar melhor. Então, antes de qualquer coisa, você vai deixar essa parte aqui reta, tá bom? Se você estiver utilizando a arara, você pode utilizar pedaço de fio, tá? Amarrar, pendurar assim, aí você coloca em vários cantinhos diferentes aí. O importante é deixar reta, tá bom? Eu acho, inclusive, que aqui está torta. Mas um pouquinho torta só, não tem problema. Só vou melhorar aqui por questão de vídeo mesmo. E toque. Sempre falo que o perfeccionismo no artesanato, ele não leva a gente a lugar nenhum. Mas aqui, como eu tô gravando uma aula para vocês, vou deixar retinho, tá bom? Para ficar bonito aos olhos de vocês aí. Então, pronto. Aqui a nossa base está prontinha para receber a trama de nó quadrado alternado. Como que a gente começa? A gente vai pegar as primeiras 4 pontinhas aqui, vai respeitar a ordem que os fiozinhos descem lá de cima do nozinho e vai fazer o nó quadrado. Então, das 4 pontinhas, eu pego a lateral da direita, formo uma barriguinha, passo por baixo dos fios do meio, pela frente da outra lateral, certo? Formando um P. Pego a outra lateral, jogo pela frente dos fios do meio e jogo por dentro da barriguinha. Aqui, gente, eu não vou ficar demonstrando nozinho quadrado, nozinho por nozinho, tá? Eu tô só te relembrando, te mostrando aqui como é que é o primeiro. Agora, subi até lá em cima, certo? Subi a primeira partezinha do nozinho até lá em cima, apertei bem lá no nozinho de laçada. Vou pegar a perninha da esquerda, formar a barriguinha, passar por baixo dos do meio, olha só, formou um 4, muito bem. Passei por baixo dos do meio e por cima da outra lateral. Pego a outra lateral, jogo por cima dos fiozinhos do meio e por dentro da barriguinha. E aí eu aperto lá em cima de novo. Apertei, puxo aqui as pontinhas do meio, para assentar bem esse nozinho lá em cima, tá? Então, puxa as pontinhas do meio, uma de cada vez. E tá pronto o nosso primeiro nozinho, perfeito? Então, deixa essas 4 pontinhas para lá. Passo pro próximo. Pego as próximas 4 pontinhas, respeito a ordem que os fios estão descendo aqui dos nozinhos de laçada e repito o processo. Pego a pontinha da direita, formo a barriguinha, passo por baixo dos fios do meio, pela frente da outra lateral, pego a outra lateral, jogo pela frente dos fios do meio e por dentro da barriguinha. E aperto lá em cima. Perfeito? Puxo as duas perninhas. Agora eu pego a perninha da esquerda, passo por baixo dos fios do meio, pela frente da outra lateral, pega a outra lateral, joga pela frente dos do meio e por dentro da barriguinha. Muito bem? Se você tiver com dificuldade de fazer esse nozinho, é só você procurar aí por nó quadrado no macramê. Perfeito? Então a gente vai repetir esse processo até chegar aqui na outra ponta. Então, de 4 em 4 pontinhas, você vai fazer um nozinho quadrado e aí a gente passa para a linha de baixo. Completei a primeira fileira de nó quadrado, fiz nó quadrado utilizando todas as pontinhas e agora a gente vai passar para a segunda fileira. O que a gente vai fazer? Como é nó quadrado alternado, a gente tem que
utilizar pontinhas de um nozinho e de outro para fechar a trama, certo? Então, a gente vai tirar 2 pontinhas de cada lateral, tá? As 2 pontinhas mais da extremidade de cada lateral. E aí, a gente vai fazer nozinho quadrado com todas as outras. Então, de 4 em 4 pontinhas, mais uma vez, a gente vai fazer um nozinho quadrado, respeitando sempre a ordem que os fiozinhos descem lá dos nozinhos de cima, tá? Então, aqui no caso, peguei as 4 primeiras, 2 é do nozinho da esquerda e 2 do nozinho da direita lá de cima. E vou fazer o nó quadrado normalmente aqui. Perfeito? Do mesmo jeitinho que você fez até agora. Vou chegar ele bem retinho até lá em cima, até encostar nos nozinhos de cima. Vou completar aqui a segunda fileira. Se o seu fio começar a abrir, você pode dar uma torcidinha nele, tá? Como é um barbante, ele pode se torcer. Fiz o nozinho, vou puxar as pontinhas do meio. Então, puxo primeiro uma, depois puxo a outra. E isso faz com que o nozinho assente mais nos nozinhos de cima e a nossa trama fique mais durinha, mais uniforme, tá? Então, fiz o primeiro nozinho aqui da segunda fileira, passo para as 4 próximas pontinhas, respeitando a ordem que os fios descem lá de cima. E vou fazer mais um nó quadrado. A gente vai repetir esse processo até acabar com todas as outras pontinhas, exceto as 2 últimas aqui, beleza? E aí a gente vai passar para a terceira fileira. Na terceira fileira, a gente vai trabalhar com todas as pontinhas novamente. E assim a gente vai fazer até chegar ao tamanho que a gente deseja, tá bom? Então aqui eu fiz um nozinho e, mais uma vez, vou puxar as pontinhas do meio para assentar esse nozinho aqui, tá? Lembrando que eles têm que estar sempre retinho. Então a gente tem que bater nos nozinhos de cima dos 2 lados. Então faça nozinho quadrado aqui com todas essas outras pontinhas, de 4 em 4 pontinhas, respeitando a ordem que os fios descem e sempre puxando as pontinhas do meio do nozinho. Fiz a segunda fileira completa, exceto com as 2 pontinhas das laterais, né, das 2 laterais. Agora a gente vai passar para a terceira. E para fazer a terceira, a gente vai trabalhar de novo com todas as pontinhas. Então, as que a gente tinha deixado de lado, a gente volta aqui para a gente trabalhar com todas elas de novo. E aí, mais uma vez, de 4 em 4 pontinhas, a gente vai fazer nó quadrado, respeitando sempre a ordem que os fios descem dos nozinhos. Aqui, no caso, se você não está acostumado a fazer macramê, você pode estranhar um pouquinho. Por quê? Nesse primeiro nozinho aqui, a gente vai ter um buraquinho que vai formar aqui, mas você vai fazer normalmente. Olha só, peguei as 4 primeiras pontinhas, vou respeitar a ordem que os fiozinhos descem lá de cima, e vou fazendo ao quadrado. Então, vou pegar a perninha da direita, mesmo movimento, tudo normal. E aí, vou chegar até lá em cima. Cheguei lá em cima, você vai deixar esse nozinho, esse fiozinho, reto, tá? Esse nozinho, ele vai ficar reto. Ele não pode ficar na diagonal. Você não vai apertar ele aqui, ó, pra acabar com essa barriguinha que tava aqui. Se você fizer isso, vai dar errado. Sua trama vai ficar torta, tá? Então, ele não vai ficar na diagonal, ele vai ficar sempre reto. Então, você vai soltar aqui e você vai puxar as 2 pontinhas de forma reta, olha só, até chegar na parte de baixo desse nozinho da direita, tá? Essa barriguinha aqui vai ficar, ela tem que ficar. Então, puxou as 2 pontinhas de forma reta, com a mesma força, bateu no nozinho de cima, você vai completar o nozinho quadrado. E aí você vai chegar aqui também as 2 pontinhas. Olha só, o nozinho ficou reto. E aí agora você também pode puxar as 2 pontinhas do meio. Essa aqui da direita eu puxo, eu vou puxar a pontinha que tá aqui, desse nozinho aqui. Então você vai puxar e parar. Essa aqui você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque se você puxar com muita força, o nozinho vai deformar, tá vendo? Então você puxa somente até o limite dessa pontinha aqui do meio, ó, dessa linhazinha aqui do meio, ela ficar retinha, tá? Então, puxou, apertou, tá pronto. O único segredo, né, a única dificuldade que você pode ter aí, a dificuldade maior, vai ser nessa voltinha aqui, tá? De resto, é normal. Aqui na outra ponta, você também vai prestar atenção nisso, também vai formar a orelhinha, tá?
Aqui, fez a primeira voltinha, puxou de forma reta as duas pontinhas, muito bem, até chegar no limite desse nozinho. E aí você faz a outra voltinha. Se tiver soltado, você aperta a primeira voltinha antes de apertar a segunda. E aí puxa as pontinhas no meio, tá? Agora eu fiz das duas pontinhas, né? A gente vai completar aqui, ó, de nó quadrado. Então, de 4 em 4 pontinhas, respeitando a ordem que os fios descem lá de cima, você vai fazer um novo nozinho quadrado até preencher aqui toda a fileira. Fez a terceira fileira, você vai passar para a quarta. E aí, passando para a quarta, você tira duas pontinhas de cada lateral. Fez a quarta com todas as pontinhas, passa para a quinta. Faz, né? Volta as duas pontinhas aqui. E assim a gente vai fazer até completar 35 fileiras de nó quadrado, tá bom? Esse processo vai se repetir, beleza? Então, faça aí 35 fileiras, respeitando esse processo de fazer fileira com todas as pontinhas, depois tirar duas de cada lateral, faz nó quadrado, depois volta as duas, até dar 35. Se você tiver dúvida de como contar, é só contar em zigue-zague aqui na lateral, tá? 1, 2, 3. Aqui a gente vai ter 3 fileiras, né? Ainda não completei, mas só para você visualizar. 1, 2, 3 fileiras. Aí você vai fazer em zigue-zague todo o corpinho até dar 35 fileiras, tá bom? Se ficar cansativo, para, toma uma água, depois você volta e a gente vai passar pro design da tampa da nossa bolsa. Então faz daí que eu vou fazer daqui e a gente se encontra no design da nossa tampa. Então aqui está pronta a nossa trama de nó quadrado alternado com 35 fileiras de nó quadrado, tá bom? Aqui no meu padrão de nó deu 31 centímetros, beleza? Só para vocês terem uma noção aí do tamanho. E aí agora a gente vai passar para o nosso design aqui da tampa, certo? Lembrando que a barriguinha do nó de laçada vai ficar lá para baixo e a gente vai fazer a trama da tampa aqui agora. Antes de começar a parte em si da tampa da bolsa, eu tenho que te falar que nós vamos trabalhar aqui com a simetria, tá? A gente vai trabalhar com formas geométricas e essas formas geométricas, elas facilitam a gente aplicar a simetria em uma peça. Vocês vão entender isso ao longo do processo, mas já quero abrir os olhos de vocês, entre aspas, para esse fato, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, como a gente vai trabalhar com simetria, a gente tem que visualizar aqui que nós temos 12 nós quadrados aqui no total, tá? Esses 12 nós quadrados, a gente vai separar aqui metade para um lado, metade para o outro, tá? Então, nós temos 12, vai ficar 6 nozinhos para um lado e 6 nozinhos para o outro, com as respectivas pontinhas. E a gente vai trabalhar por partes agora. Você pode começar pela parte esquerda, pela parte direita, tanto faz. A gente vai formar 2 triângulos invertidos aqui com um nó quadrado, tá? Então, a gente sempre vai trabalhar com os nozinhos mais próximos aqui do meio. Então, eu vou tampar aqui, ó, só para vocês visualizarem melhor a parte de cá. Dessa parte aqui, nós vamos pegar 4 nozinhos quadrados e suas respectivas pontinhas. Esses 2 nozinhos aqui você pode deixar separado. E aí, desses 4 nozinhos, a gente vai tirar 2 pontinhas de cada extremidade. As 2 pontinhas mais da extremidade de cada um. Sobraram essas 12 pontinhas aqui, e aí a gente vai fazer nó quadrado. De 4 em 4 pontinhas, a gente vai fazer nó quadrado, respeitando a ordem que os fios descem aqui em cima, tá? Nó quadrado alternado normal. Pronto, fiz os 3 nozinhos, puxei bem as perninhas do meio. Desses 3 nozinhos, a gente vai fazer mais 2 aqui embaixo. Então, a gente tira mais 2 pontinhas de cada extremidade, as pontinhas mais da extremidade. Vão sobrar 8 pontinhas e a gente faz 2 nozinhos quadrados aqui, respeitando a ordem que os fiozinhos descem lá de cima. Pronto, fizemos 2 nozinhos, a gente vai tirar mais 2 pontinhas de cada lateral e aí fazer o último nozinho aqui do nosso triângulo invertido. Pronto, fizemos aqui o nosso primeiro triângulo invertido e a gente vai repetir esse processo do lado de cá. Então, a gente tira, como é uma peça simétrica, né? A gente tira os 2 nozinhos da lateral, porque a gente deixou aqui também os nozinhos da lateral. E aí, com esses 4 nozinhos, a gente começa um segundo triângulo invertido aqui. Então, a gente tira 2 pontinhas, faz
a fileira com 3 nozinhos, depois tira mais 2, faz a fileira com 2 e depois a pontinha. Pronto, fizemos 2 triângulos invertidos. Agora a gente vai fazer um telhadinho aqui de festonê. Para fazer esse telhadinho, a gente vai utilizar as 2 pontinhas mais lá de cima. Muito bem? Nós vamos começar pegando a pontinha mais de cima da esquerda para ser o fio guia do festonê da direita. Então, a gente pegou a pontinha mais de cima da esquerda e jogou para a direita. E aí, a gente vai pegar todas essas pontinhas aqui, todas as pontinhas, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. 8 pontinhas aqui desse triângulo, né? A metade de um triângulo invertido, e a gente vai fazer festonê com ela. Se você não lembra ou não sabe como é o festonê, é o seguinte: você vai deixar o seu fio guia em cima dos fios que você vai fazer o festonê, e aí você vai pegar o primeiro fio, o fio que está mais em cima, e vai fazer o festonê com ele. Então, você vai pegar esse fio que está lá embaixo do fio guia, jogar por cima do fio guia e pela esquerda do próprio fio, ó, dentro da barriguinha. Tá vendo? Ó, ele entrou pela esquerda do próprio fio e por dentro da barriguinha. E vai apertar. Pode ajustar, tá? Com a ajuda do seu dedão, do seu dedinho, do seu indicador, pode ajustar e apertar ele lá em cima. Você vai fazer esse movimento 2 vezes, tá? Festonê é sempre 2 voltinhas, então ele tá lá para baixo, você vai jogar por cima e pela esquerda do próprio fio. Muito bem? Isso porque ele é pela esquerda, porque a gente está descendo da esquerda para a direita, tá? Se fosse da direita para a esquerda, o próprio fio passaria pela direita, mas isso a gente vai ver já já. Então, você vai repetir esse processo com todas essas pontinhas. Então, tá lá embaixo, joga por cima e pela esquerda do próprio fio. E aperta. Mais uma vez, por cima e pela esquerda do próprio fio. E aperta, tá? Deixa sempre o fio guia reto, firme, pertinho dos nossos quadrados. Muito bem? Puxa até o festonê chegar bem pertinho dos nossos quadrados. Assim, seu festonê vai ficar mais retinho, vai ficar mais firme, mais bonito. Muito bem? Se você estiver também fazendo com o barbante 24 fios, pode ser que ele abra um pouquinho na hora de fazer, principalmente quando a gente for fazer na outra direção. Então, você pode dar uma apertadinha nele, beleza? E aí, você vai fazer o festonê com essas 8 pontinhas. Última pontinha, mesma coisa, passa por cima, pela esquerda, 2 vezes. Muito bem, então fizemos aqui a primeira parte do telhadinho. Nós vamos passar para a segunda parte. A pontinha que estava mais de cima, lá do lado direito, ela já formou um festonê aqui, tá vendo? Ela fez esse festonê. Então, a gente vai pegar a pontinha que sai desse festonê, que era a primeira da direita, aqui em cima, e a gente vai fazer festonê com o restante das pontas aqui. Agora, olha só, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhas só. A gente não vai ter 8. Por quê? Porque uma a gente já jogou para cá, tá? Então, pensa sempre o seguinte: dos nossos quadrados, quando é um nó quadrado assim do bico, vai ter sempre 4 pontas. 2 vai ser para um lado e 2 vai ser para o outro. Beleza? Então, com essas 7 pontinhas, você vai fazer festonê. Então, coloca o seu fio guia que está saindo lá do primeiro festonê, lá de cima, por cima das outras pontas. E aí, a gente pega a primeira que está lá mais lá em cima, desse lado esquerdo, que ela está solta, certo? Tá sem nozinha ainda. Então, você vai pegar, pode dar uma torcidinha, porque agora, para esse lado aqui, o festonê fica contra a torção do fio. E aí, você vai jogar por cima do fio guia e pela direita do próprio fio, dentro da barriguinha. Muito bem? E aperta lá, ó. Deixa bem apertadinho. Mais uma vez, joga por cima e pela direita do próprio fio. Ó, vou pegar aqui o segundo. A gente sempre vai descer em ordem, tá? Fazendo o festonê com os fios em ordem. Deixa eu limpar aqui sua visão. Ó, tá lá embaixo do fio guia. Vou jogar por cima do fio guia e pela direita do próprio fio.
do próprio fio que tá fazendo o nó. E aperta. Mais uma vez, por cima e pela direita. Aqui, mais uma vez, só para ficar claro, a gente jogava pela esquerda, porque o fio guia estava vindo da esquerda para a direita. Aqui a gente está jogando pela direita, porque o fio guia está vindo da direita, tá bom? Então tem essa diferencinha aí. E aí eu vou fazer até chegar à metade desse nozinho aqui da ponta. Com o telhadinho pronto, nós vamos completar mais 2 fileiras de nó quadrado aqui. Então a gente vai pegar aqui no cantinho, como aqui tá utilizando todos os fios, a gente vai deixar 2 pontinhas na lateral e 2 pontinhas nessa lateral também, tá? Tudo que eu fizer de um lado eu faço do outro. E aí eu vou fazer nó quadrado, de 4 em 4 pontinhas. Aqui a gente vai ter só 2 nozinhos para fazer, porque a fileira já tá praticamente completa, né? Olha só, fiz um aqui, vou pegar as próximas 4 pontinhas e vou fazer mais um nozinho quadrado alternado. Muito bem? Vou pegar aqui agora deste lado, já deixei 2 aqui avulsas, né? Pego as 4 pontinhas mais da extremidade, faço um nozinho. Pego as 4 pontinhas do lado desse nozinho que eu acabei de fazer e faço mais um nozinho quadrado. Completamos uma fileira, certo? Agora a gente volta todas as pontinhas e aí completa mais uma. Então a gente vai pegar aqui de 4 em 4 pontinhas e fazer um nozinho. Desse lado de cá a gente vai fazer 3 nozinhos até chegar aqui, certo? Do lado de cá a mesma coisa. Então a gente pega de 4 em 4 pontinhas e faz um nozinho quadrado. Aqui nesse cantinho, você lembra de respeitar a orelhinha, né? E pega as próximas 4 e faz mais um nozinho. Então, completamos as 2 fileiras que faltavam, certo? Então, a gente aqui tem 2 fileiras completas. Agora, a gente vai fazer um detalhe em festonê aqui, ó. Então, a gente tem aqui 3 nozinhos que estão soltos, né? Fora do nosso triângulo invertido e 3 nozinhos do lado de cá também. A gente vai pegar a última pontinha do terceiro nozinho, ó. 1, 2, 3. Pegou a última pontinha, pontinha mais da direita. E a gente vai fazer festonê com essas outras pontinhas aqui do triângulo. Então, a gente vai fazer festonê com essas 5 pontinhas aqui. E aí, esse fio vai ser nosso fio guia. E a gente vai fazer festonê com todas as outras pontinhas lá de baixo. Do lado de cá, a mesma coisa. A gente tem 3 nozinhos quadrados soltos aqui, certo? A gente vai pegar a pontinha, a última pontinha desse nozinho aqui, ó. Então, é a pontinha mais da esquerda do terceiro nozinho da direita para a esquerda, tá? E aí ele vai ser nosso fio guia e a gente vai fazer festonê com essas outras 5 pontinhas aqui de baixo. Pronto, fizemos aqui os 2 festonês. E a gente poderia muito bem continuar aqui com os nossos fios guias e fazer, né, o fechamento dessa parte aqui, porque esse é o nosso design aqui da bolsa. Mas temos um detalhe aqui no meio, e esse detalhe nada mais é do que um nó quadrado. Então a gente vai pegar todas as pontinhas que estão lá no meio desse telhadinho, tá? Não é para pegar fio guia, que foi aqui do festonê, só as pontinhas do meio mesmo. A gente vai pegar 2 pontinhas de cada extremidade, muito bem? E a gente vai utilizar elas para fazer o nosso nó quadrado. E as pontinhas que estão no meio aqui vão ficar no meio do nosso nó quadrado. Então, a gente pega 2 pontinhas, forma o nozinho, passando por baixo de todas essas pontinhas do meio. O caminho do nó, né, do fio, é exatamente o mesmo
só vai mudar mesmo a quantidade de fio utilizado aqui, beleza? Pode deixar sem chegar lá em cima, tá? Deixa aí menos de um dedinho aqui no cantinho. Não precisa apertar tanto, mas também não deixa frouxo. Não precisa deixar apertadíssimo, mas também não precisa deixar frouxinho, tá? E aí, fiz aqui um nozinho. Se você quiser, você pode chegar aqui um pouquinho, organizar os fiozinhos aí do meio. Mas tá pronto o nosso nozinho quadrado aqui do centro. Agora, nós vamos fechar nosso losango aqui, certo? E aí, metade dessas pontinhas vai ser para um festonê e a metade vai ser para outro. Você pode, inclusive, dividir essas pontinhas de forma que as pontas que você utilizou nesse festonê aqui, né, na parte esquerda, fiquem para a parte esquerda e da parte direita fique para a parte direita. Vou pegar o mesmo fio guia que eu fiz, esse festonê aqui, e aí vou fazer festonê com essas pontinhas aqui. Ó, aqui pode ser um pouquinho chatinho, mas é só você ter paciência, tá? Chegou a primeira curvinha, empurra aqui com o dedo. Não precisa puxar muito, senão você vai deformar o seu desenho, tá? Deixa ele firme, mas sem forçar os fiozinhos. Se soltar, se a primeira voltinha do festonê soltar antes de você apertar a segunda, você volta lá, dá mais uma apertadinha na primeira, vem aqui com o indicador, segura ela e aperta a segunda voltinha. Depois a gente vai fazendo uma quadrada aqui e vai acabar sentando ainda mais esse festonê. Então não precisa ficar tão apegada aos detalhes não, beleza? E aí você vai fazer festonê com todas essas outras pontinhas aqui. Mantenha seu fio guia reto, tá bom? Deixa sua mão firme na hora que sua mão direita firme quando for apertar o festonê, que assim não vai ter erro. E aí o último desse lado e tá pronto. Certo? Esse festonê desse lado tá prontinho. Agora a gente vai para o outro lado. Então a gente vai manter o fio guia desse festonê e fazer festonê com essas outras pontinhas aqui desse nó quadrado central. Fizemos então o festonê com todas as pontinhas, agora a gente vai fechar esse losango. A gente vai continuar utilizando o fio que está vindo da direita como fio guia e vamos pegar o fio guia que veio desse festonê aqui da esquerda para fazer o nó festonê aqui da pontinha para fechar esse losango, tá? Pronto, losango pronto. Agora que nós já fizemos o losango aqui, nós vamos fazer mais 2 nozinhos quadrados aqui de cada lado, tá? Então, eu vou tirar 2 pontinhas de cada lateral de novo. Tirei aqui, certo? E aí, vou pegar as próximas 4 e vou fazer nozinho quadrado. Vou fazer 2 nozinhos, um do lado do outro. Tô fazendo aqui o primeiro. Vou pegar as 4 do lado, respeitando a ordem que os fiozinhos descem, e vou fazer outro nozinho quadrado. A mesma coisa que eu fiz desse lado, eu vou fazer desse lado, só que espelhado. Então, tirei 2 pontinhas, vou pegar as 4 próximas e as 4 do lado e fazer nozinho quadrado também. Feito esses 2 nozinhos, nós vamos descer uma diagonal de nó quadrado aqui, uma pequena diagonal de nó quadrado, tá? Então, a gente vai pegar aqui o segundo nozinho que nós fizemos aqui, o último, né, mais de baixo aqui, mais próximo do centro. Vamos pegar 2 pontinhas dele, as pontinhas da direita, e vamos pegar as 2 pontinhas próximas. Vai ser uma pontinha que sai lá de cima do nozinho e uma pontinha que sai do festonê aqui. Perfeito? E aí a gente vai fazendo nó quadrado com essas pontinhas. Nó quadrado normal. Aqui você não vai conseguir chegar esse nozinho tão lá em cima, mas é importante apenas que você deixe ele bem justinho, o quanto você conseguir, tá?
e deixe ele reto, sem deixar ele assim. Você vai descer ele reto. Você vai formar uma diagonal com os nozinhos retos. Muito bem. Fiz o primeiro. Vou pegar duas pontinhas da direita desse nozinho que eu acabei de fazer e duas pontinhas próximas, as pontinhas vizinhas aqui do festonê. E vou fazer mais um nozinho quadrado aqui. E aí, por enquanto, é isso. Você vai chegar até aqui. Você vai repetir o que você fez do lado de cá, só que espelhado. Feita essa pequena diagonal e não quadrado, a gente vai fazer um festonê aqui seguindo essa diagonal. Essa diagonal foi feita justamente para balizar o nosso festonê. Então, o que a gente vai fazer agora? Tá vendo esse nozinho aqui? O mais da esquerda, que tá com as 4 pontinhas completas. A gente tem 2 pontinhas que tá solta desse nozinho e o próximo nozinho está com as 4 pontinhas completas aqui, não tá? Nós vamos pegar a pontinha da direita, a mais da direita, e a gente vai utilizar ela para fazer de fio guia, para fazer o festonê aqui. Muito bem? E nós vamos fazer o festonê utilizando 2 pontinhas. Então, as 2 pontinhas do nozinho vizinho, tá vendo? Esse nozinho vizinho aqui, ó, tem só 2 pontinhas sobrando. Com essas 2 pontinhas a gente vai fazer festonê. Então, o fio guia fica em cima dos fios que vão ser feitos festonê e a gente faz o festonê. Como o fiozinho tá vindo da esquerda para a direita, a gente vai jogar o fiozinho por cima do fio guia e pela esquerda do próprio fio. E aí a gente aperta aqui, não precisa fazer tanta força, só busque deixar esse festonê o mais próximo possível dos nozinhos quadrados aqui da diagonal. Fiz com o primeiro, sempre 2 voltinhas, vou fazer com o segundo. E tá feito, certo? Vou repetir o mesmo processo aqui, ó. Vou pegar esse nozinho aqui que tá com as 4 pontinhas soltas, mais da direita agora, porque é uma bolsa simétrica, né? A gente tem que espelhar aqui o que a gente tá fazendo. E aí, dessas 4 pontinhas que estão soltas, né? A gente não tá emprestando para ninguém, a gente vai emprestar a mais da esquerda para fazer o festonê. E a gente vai pegar as 2 pontinhas desse nozinho vizinho, que está mais próximo aqui do nosso fio guia, e fazer festonê com elas. Como o fio guia está vindo da direita, a gente vai jogar o fiozinho do festonê por cima e pela direita. E aperta lá. Joga de novo por cima e pela direita do próprio fio, por dentro da barriguinha. Fiz o primeiro, vou fazer o segundo. Ó, se ficar esquisitinho, é só você soltar, dar uma torcidinha no fio e apertar, tá? Não aperta muito para não deformar o nozinho lá de cima. Agora que nós já fizemos essas 2 partes aqui de festonê, a gente tem que completar de nó quadrado aqui, antes da gente fazer a próxima parte, que vai ser mais uma pontinha de festonê aqui, tá? Então, primeiro a gente vai completar aqui, para depois passar para essa parte. Então, a gente vai pegar aí as 4 pontinhas mais da lateral e fazer nozinho quadrado. Feito esse nozinho, nós vamos pegar 2 pontinhas desse nozinho aqui e as 2 próximas. Vai ser uma pontinha que sai lá do meio do nozinho de cima e a primeira pontinha do festonê aqui. E aí você faz um nozinho quadrado normal. Chega até o limite desse nozinho aqui, deixa o nozinho reto e completa o nó. Muito bem? Feito esse nozinho, a gente vai pegar as 4 primeiras aqui da esquerda de novo e vai fazer mais um nozinho quadrado. Feito do lado de cá, a gente vai fazer a mesma coisa do lado de cá. Então, pega as 4 pontinhas mais da direita, faz um nozinho quadrado, respeitando a ordem que os nozinhos descem lá de cima. Deixa 2 de lado, pega as 2 da esquerda
e as duas mais próximas, as duas vizinhas, e faz um nozinho quadrado normal. Fez o nozinho, volta com as duas da extremidade, pega duas vizinhas e faz nozinho quadrado normal. Feito esses nozinhos, nós vamos passar para o festonê, um festonê pequenininho aqui, ó, só para dar um charmezinho mesmo na nossa bolsa. Então, o que a gente vai fazer? Aqui a gente tem uma diagonal de nó quadrado, não tem? Então, a gente tem o primeiro nozinho e o segundo nozinho. Desse segundo nozinho, a gente vai pegar a pontinha que está mais na esquerda dele. E a gente vai utilizar essa pontinha como fio guia. E aí a gente vai fazer festonê com o fio que era fio guia desse festonê aqui do lado, e com mais dois fiozinhos aqui. Então, a gente vai fazer festonê com os 3 fios mais próximos da esquerda aqui, respeitando sempre a ordem que os fios descem, tá? Pronto, fizemos aqui festonê do lado de cá. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do lado de cá. Então, tem o primeiro e o segundo nozinho, de baixo para cima, e aí tem a pontinha que sai desse segundo nozinho, a pontinha mais da direita agora. E aí a gente vai fazer festonê com as 3 pontinhas mais próximas, respeitando a ordem que as pontinhas estão aqui, beleza? Agora que nós já fizemos esses detalhes aqui, a gente vai completar nó quadrado aqui nos cantinhos para a gente poder fazer um outro festonê aqui com essas pontinhas aqui. Então, o que a gente vai fazer? Essas pontas aqui do meio que não estão com nó quadrado, a partir desse último nó quadrado aqui, ó, tanto desse lado quanto desse, essas pontas que estão saindo do festonê sem nó quadrado, a gente vai reservar aqui, tá? Por enquanto. E a gente vai trabalhar com essas outras pontinhas. Agora que você já separou esses fios, a gente vai fazer 2 nozinhos quadrados aqui nessa diagonal. Então, a gente vai separar os 2 fios mais da extremidade e pegar os próximos 4 fiozinhos e fazer um nozinho aqui. Pode apertar bem até chegar nesse nozinho de baixo. E deixa o nozinho quadrado retinho. Pronto, fez um nozinho, nós vamos passar para o nozinho de baixo. Então, a gente pega 2 perninhas esquerdas desse nozinho que a gente acabou de fazer e as outras 2 que a gente tinha deixado de lado. Do lado de cá, a mesma coisa. Deixa 2 extremidades e pega as 4 vizinhas, faz um nozinho aqui respeitando a ordem que os fiozinhos descem lá de cima. Nozinho pronto, pega as 4 mais da extremidade, opa, e aí faz um nozinho com as 4 mais da extremidade aqui. Agora que nós já fizemos esses 2 nozinhos aqui, dos 2 lados, nós vamos descer mais uma carreira de nó quadrado aqui nessa diagonal. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar as 2 pontinhas, né, os 2 fios que saem aqui do festonê, as primeiras 2 pontinhas que estão soltas, e as 2 pontinhas do nozinho quadrado vizinho aqui, ó, as 2 pontinhas que estiverem mais próximas umas das outras, tá? E aí a gente vai fazer um nó quadrado com elas. Lembra sempre de deixar o nozinho quadrado reto, tá? O máximo que você conseguir. Deixa o mais próximo do festonê também, não precisa encostar, provavelmente não vai dar para encostar, tá bom? E aí faz o nozinho. Feito esse nozinho, você vai pegar as 2 pontinhas da esquerda dele e as 2 pontinhas vizinhas e vai fazer mais um nozinho aqui. Feito o nozinho, você vai fazer o mesmo passo até chegar aqui embaixo. Então, pega as 2 pontinhas da esquerda, as 2 pontinhas vizinhas e faz o nozinho. Fez o nozinho, pega as da esquerda e as 2 vizinhas e repete o nozinho.
Fez o nozinho, pega as duas da esquerda e as duas do lado e faz mais um nozinho. E aí agora você fez o nozinho, mais uma vez, pega as duas pontinhas da esquerda e as duas últimas aqui da lateral. E faz o nozinho, o último nozinho dessa diagonal. Certo? Então aqui nós fizemos a diagonal. Do mesmo jeito que a gente fez daqui, a gente vai fazer do lado de cá. Então pega as duas pontinhas mais de cima lá do festonê, as duas pontinhas que estão soltas aqui do festonê, e pega as duas pontinhas do nozinho vizinho e faz um nó quadrado. E aí, mais uma vez, você vai descer aqui uma diagonal. Então, fez o nozinho, pega duas pontinhas do nozinho que você fez e duas seguintes. E aí, você vai chegar aqui embaixo, tá bom? Bom, agora que nós já fizemos essa diagonal em nó quadrado, a gente vai passar para o nosso detalhe em festonê aqui embaixo, tá? Para a gente fazer a simetria aqui deste desenho, tá bom? Como que a gente vai fazer? Aqui, ó, tirando esses fios que saem dos nossos quadrados, a gente ainda tem vários fiozinhos que saem do nosso nó festonê aqui. Muito bem? A gente vai pegar o primeiro, vai pular ele e vai pegar o segundo. Se você perceber, este segundo fio, né, que tá solto aqui, saindo do festonê, ele vem no mesmo sentido deste festonê aqui de cima. Então, ele vai dar uma sensação de continuidade, tá? E aí, do lado de cá, a mesma coisa. A gente tem aí os fios dos nossos quadrados, você deixa de lado por enquanto. Vai ter o primeiro fio que sai do festonê lá em cima, você pula e vai ter o segundo, que vai ser o fio guia do nosso festonê. Muito bem? Então, dito isso, a gente já sabe que esses fios aqui a gente não vai trabalhar, né? Porque o nosso festonê vai vir para cá. Então, a gente agora vai separar os fios que a gente vai fazer festonê. Esse fio que a gente deixou separado, a gente vai utilizar e vai utilizar mais 3 fios aqui de baixo, tá? Então, os 3 fios aqui de cima dessa diagonal de nó quadrado, a gente vai utilizar tanto de um lado quanto de outro. Então, deixe os 2 fiozinhos que saem do festonê aí e pegue mais 3 fios dos nossos quadrados, respeitando a ordem que eles estão descendo, tá? Então, vai ser 2 fios desse primeiro nozinho quadrado e um fio mais da lateral desse segundo nozinho aqui. E aí, a gente vai utilizar somente eles. Então, você vai pegar esse segundo fio que sai do festonê como fio guia e vai fazer festonê com os outros 4 fios que a gente já separou. Então, seu fio guia está vindo da direita para a esquerda, você vai pegar o mais lá de cima, vai jogar por cima e pela direita do próprio fio. E vai fazer 2 voltinhas dessa mesma forma, tá bom? E aí você vai fazer este mesmo movimento com as outras pontinhas, igual a gente fez todos os outros festonês até agora. Então, respeita a ordem que o fio está descendo. Se precisar, dá uma torcidinha no fio e aperta. Deixa o festonê o mais reto possível, tá? Aqui provavelmente ele não vai ficar grudadinho no nó quadrado, mas se você manter firme o seu fio guia, você vai deixar ele bem bonitinho aí. Pronto, fiz de um lado, olha só, fiz com 4 pontinhas, já tá pronto. Agora eu vou passar para o outro lado, então do outro lado da mesma forma. Tem 2 fios, né? A gente pegou aqui os 2 fios mais de cima que saem do festonê. O segundo, mais de baixo, que acompanha esse festonê aqui de cima, vai ser o nosso fio guia. E aí a gente vai fazer festonê com as 4 pontinhas de baixo. Então eu vou respeitar a ordem que os fios estão, né? E como meu festonê está vindo da esquerda para a direita, eu vou pegar aqui também a pontinha que vem primeiro da esquerda para a direita e vou jogar por cima do fio guia e pela esquerda do próprio fio, porque o fio guia está vindo da esquerda. Muito bem? E vou fazer esse movimento com todas as pontinhas 2 vezes. E pronto! A parte do festonê está pronta. Agora a gente vai só preencher com o nó quadrado aqui a parte do nosso corpinho.
tá bom? Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos começar aqui, ó, por esses telhadinhos que formou aqui, os novos telhadinhos aqui. Então, a gente vai pegar as 4 pontinhas mais lá de cima dos telhadinhos, vai ser 2 de cada parte do telhado, e fazer um nó quadrado. Pode jogar bem lá em cima, tá? Aqui deformou um pouquinho, mas depois que a gente fizer os outros, vai entrar no lugar. Agora a gente vai começar a fazer a diagonal aqui também, dos nozinhos, tá? Então eu vou pegar 2 pontinhas do nozinho que eu acabei de fazer e 2 pontinhas do nozinho vizinho. E vou fazer nozinho quadrado. Do outro lado, a mesma coisa. Pego as 2 pontinhas que sobraram desse nozinho aqui e 2 pontinhas vizinhas. E faço o nozinho também. Aqui, de igual forma, pego 2 pontinhas que eu acabei de fazer, 2 pontinhas vizinhas e faz mais nozinho. Até chegar aqui no bico, também mesma coisa. Ó, viu que aqui já assentou? Ficou retinho já. Depois a gente passa pro outro lado e aí aqui também vai ficar retinho. Aqui agora pode ser um pouquinho esquisitinho, mas eu quero que você faça um esforço mental de visualizar aonde tem as fileiras, tá? Vamos visualizar só por meia parte aqui, né? Aqui, olha só, a gente já completou uma fileira, tá vendo? Aqui não tem nó quadrado porque tem festonê. Mas se a gente passar para o de baixo aqui, tem 2 nozinhos, um buraco, 2 nozinhos. Então, a gente precisa completar um nó quadrado aqui. E tem 4 pontinhas. O que eu falei que você pode estranhar é o seguinte: tem pontinha saindo do festonê, tem pontinha saindo do nozinho de cima, mas não tem problema. Você vai pegar essas 4 pontinhas, respeitar a ordem que os fios estão saindo e fazer um nozinho quadrado com elas aqui no meio, tá bom? Chega até o limite desse nozinho aqui mais de baixo, não precisa chegar nesse aqui de cima, você nem vai conseguir porque tem um festonê aqui, e acaba de formar o nozinho. Muito bem? Ó, completamos uma linha aqui, tá vendo? Aí agora é tranquilo para você completar as linhas. É só você pegar de 4 em 4 pontinhas, passar para a fileira de baixo, né? Pegar de 4 em 4 pontinhas e completar as fileiras. Do lado direito vai ser a mesma coisa que a gente fez aqui no lado esquerdo. Então, a gente vai pegar as 4 pontinhas mais lá de cima desse telhadinho e aí vai fazer nó quadrado e repetir o mesmo esquema, tá bom? Fiz o nozinho mais de cima, vou pegar 2 pontinhas da esquerda dele e as 2 pontinhas vizinhas e fazer mais um nozinho. Fiz o nozinho, pega 2 pontinhas da esquerda e as 2 pontinhas vizinhas e faz mais um nozinho. Mesma coisa, até chegar aqui embaixo. Volto lá em cima, pego as 2 pontinhas direita do nozinho lá de cima e as 2 pontinhas vizinhas. Aqui agora a gente pega as 4 pontinhas que estão soltas aqui, certo? Para você não se confundir. Ó, a pontinha que sai do festonê, a pontinha que sai desse segundo nozinho dessa diagonal aqui de cima e as 2 pontinhas desse terceiro nozinho aqui. E faz um nozinho quadrado.
Esse aqui eu acho que é o único ponto que você pode se embananar aí, então eu voltei para fazer com vocês, tá bom? Fiz esse nozinho, vou pegar 2 pontinhas da direita dele e 2 pontinhas do nozinho vizinho e fazer nó quadrado. Feito esse nozinho, você vai completar essa meiuca aqui, tá? Daquele mesmo jeito que eu ensinei vocês, a olhar qual é a fileira que tá faltando e fazer o respectivo nozinho quadrado alternado. Preenchido o design aqui, a gente vai fazer uma última carreira de nó quadrado, tá? Só para ficar com um espacinho aqui e a tampa na hora de fechar a bolsa ficar mais charmosa, tá? Não tem muita o porquê, não, é só por causa da estética mesmo, tá? Então, eu vou fazer mais uma fileira de nó quadrado aqui. Os meus fios já estão bem curtinhos, porque eu fiz numa medida menor do que eu passei para vocês, tá? Eu fiz a bolsa com fio de 3 metros, então ele tá bem mais curtinho que o seu aí, provavelmente. E também já tá bem desfiado, porque eu mexi algumas vezes nesse design antes de realmente gravar a aula, tá bom? Mas, enfim, só essa observação mesmo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer mais uma fileira, e aí a gente vai tirar as 2 pontinhas das laterais aqui, e com os outros fios a gente vai fazer nozinho quadrado. De 4 em 4 pontinhas, a gente faz nozinho quadrado. Agora que nós já fizemos essa última fileira, o corpo da nossa bolsa está 90% pronto. Agora falta a gente cortar essas pontinhas e fazer o fechamento lateral. Mas antes de cortar as pontinhas, a gente vai pegar a cola de silicone e dar uma coladinha, passar um pinguinho de cola no meio do nozinho. Então, a gente vai pegar aqui o meio do nozinho, abrir com o próprio bico da cola e apertar aqui para deixar só um pinguinho de cola lá dentro. Isso aqui nada mais é para segurança mesmo, tá? Para os fiozinhos não soltarem conforme o uso. Quando for lavar também, para poder deixar bem seguro aí, tá bom? Então, você vai fazer isso em todos os nozinhos. Vai lá, joga o bico da cola lá no meio do nozinho e aperta um pouquinho. Se você estiver fazendo essa bolsa com um fio mais escuro, toma cuidado, tá? Porque dependendo do jeito que você passar aí, se sua cola tiver mais viscosa do que o normal e ela sair pra fora, pode manchar, tá? Então, toma cuidado com esse detalhe e passa a colinha em todos os nozinhos aqui. Para cortar as franjas, eu vou utilizar uma fita crepe. Se você não tiver fita crepe, você pode utilizar uma régua mesmo, tá? Eu vou primeiro aqui organizar todas essas franjinhas aqui. Organizei as pontinhas, vou pegar a fita e vou colocar ela aqui, ó, bem rente aos nozinhos. Vou deixar uma franjinha bem curtinha. Então, colei aqui rente aos nozinhos, vou dar uma apertada aqui nela. E aí, vou passar a tesoura aqui. Seguindo a linha da fita. Muito bem? Carol um ponto aqui pra trás. E aí, agora é só tirar a fita aqui da nossa franja. Se você preferir desfiar aqui, você pode utilizar um rasqueador ou um pente fino. Aqui eu acho que eu tô afim. Acho que vai ficar legal. E aí, ficou assim o corpinho da bolsa. Agora a gente vai passar para o fechamento da nossa bolsa. E como que a gente vai fechar ela? Nós vamos utilizar as pontas do fio base, aquele fio que a gente utilizou de base lá no início. Essas pontinhas vão servir para a gente costurar as laterais da bolsa e aí sim formar o bolsinho da bolsa, né, onde a gente vai guardar as nossas coisas. Enfim, você vai pegar a sua bolsa e vai jogar o festonê, a parte da frente do festonê, lá para trás. E aí agora você vai testar, antes de qualquer coisa, você vai testar o tamanho da sua bolsa. Pode ser que tenha dado um tamanho diferente,
por causa da padronagem do nó. Então, eu te indico a testar antes, vou te mostrar como testar aqui. Você vai imaginar dividindo a sua bolsa em 3 partes. Você vai pegar 1/3, esse terço aqui, onde está o fio base, vai dobrar ele para cima, dobrando 1/3 em cima do segundo terço. E aí você vai pegar a tampa, a parte final, e dobrar por cima de tudo. Muito bem? E aí você vai perceber aqui se tá do jeito que você quer. Aqui eu vou deixar a franjinha bem retinha aqui com fundo. Muito bem? E aí vai ficar assim a bolsa, certo? Se deu tudo certo para você, você vai abrir a tampa e aí você vai contar quantas barriguinhas tem aqui do lado. Aqui para mim eu já sei que eu vou passar esse fiozinho na 8ª barriguinha do nozinho. Então vamos contar aqui juntos, ó. Primeira barriguinha, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. O meu fio tá saindo na altura da 8ª barriguinha aqui. Então eu conto essa quantidade de barriguinhas para também depois, na hora de fazer o outro lado, eu fazer certinho, tá? Contou que são 8 barriguinhas, né? É na 8ª barriguinha que você vai passar o fio. Você vai virar a sua bolsa como se você fosse dobrar ela do avesso mesmo, tá bom? Ó, a gente vai passar o fio com ela do avesso, depois a gente vai virar ela. Agora nós já sabemos que a altura do fechamento aqui é na 8ª barriguinha aqui do lado, né? Só que se você observar, nessas barriguinhas a gente tem uma barriguinha mais externa e uma barriguinha mais interna, né? Barriguinha, orelhinha, eu nem sei mais do que chamar essas partezinhas aqui. Mas o importante é você entender. O que a gente vai fazer? A gente vai contar, então, até chegar aqui na 8ª orelhinha, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chegamos na 8ª orelhinha, que é onde a gente vai passar o fio, certo? Só que em vez de passar aqui pelo primeiro buraquinho, a gente vai passar pelo segundo buraquinho, tá? Pela segunda, por dentro da segunda orelhinha. Então, passou a sua agulha por trás da bolsa, vem com a sua agulha aqui por trás da bolsa, muito bem? Lembrando que o festonê aqui vai estar para cima, certo? E aí você vai dobrar a sua bolsa e esse fiozinho base aqui você vai puxar lá para dentro dessa segunda orelhinha e puxa lá para trás, beleza? Puxou, assentou aqui e aí a gente vai começar a costurar essa parte aqui. Então, pareia, nozinho quadrado com nozinho quadrado, joga esse fiozinho, que é o nosso fio base, lá pra frente. E aí você vai vir de novo pelas costas da bolsa, você vai passar pro nozinho de baixo, aqui, né, pra orelhinha de baixo, e vai jogar a agulha pelas costas da bolsa, dentro da segunda orelhinha, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo. Ó, as duas partes, tá vendo? A gente vai envolver essas duas partes aqui com esse fio. Então, jogou, busca o fio e joga o fio para dentro dessa orelhinha. Joga o fio de novo lá para cima da bolsa. E aí, passa para a próxima orelhinha aqui, ó. De novo, a gente vai passar pela orelhinha interna dos dois lados. Muito bem? E vai puxar esse fio lá para trás. E assim a gente vai fazer até chegar aqui na ponta. Deixa sempre os nozinhos quadrados pareados um com o outro, que isso vai facilitar o fechamento da sua bolsa. Não precisa colocar tanta força, tá? Deixa firme para sua bolsa não abrir, mas não precisa colocar uma força imensa. Nós, antes de dar o acabamento aqui nesse fechamento, a gente vai testar, você vai testar daí. Não corte essa pontinha sem testar antes, tá bom? Porque já tive muitos relatos de alunas que não testaram, botaram muita força, não testaram antes, e aí o corpinho da bolsa ficou deformado, beleza? Ó, aqui embaixo, que a gente chegou no fundo, é a mesma coisa, tá? Aqui a gente ainda tem uma orelhinha dos dois lados, então você vai passar esse fio por essa última orelhinha também. Beleza? E aí você vai fazer mais uma vez nessa última orelhinha, só que sem puxar o fio completamente. Você vai passar a sua agulha, vai passar o fio. Eita! Oxi, vai passar o fio. Cuidado para não desfiar esse fio aí, tá bom? Vai passar o fio
E aí, antes de passar por completo, ó, antes de puxar todo o fio, você vai deixar essa barriguinha aqui, né? Que se você puxar, essa pontinha vai sair completamente. Antes de puxar, você nessa barriguinha aqui, você vai enfiar a pontinha da sua bolsa e aí puxar aqui do outro lado até essa barriguinha sumir e puxar a pontinha. Perfeito? Vai ficar assim, ó. Muito bem? E aí só depois a gente vai dar o acabamento nessa ponta aqui grandona. Do mesmo jeito que a gente fez do lado de cá, a gente vai fazer do lado de cá. Então conta 8 barriguinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vem com a agulha por trás da bolsa. Joga aqui na barriguinha mais de dentro, né? Da 8ª voltinha. E joga o fio lá pro outro lado. Cuidado pro fio não desfiar. E joga aqui. Perfeito? E aí você vai fazer a mesma coisa. Joga o fio lá pra frente, pareia os nozinhos com nozinhos e sempre passe a agulha pela barriguinha mais interna do próximo nozinho. E faz isso até chegar lá embaixo. Se for preciso, vai torcendo um pouco esse fio para ele não abrir. Eu tô fazendo mais rapidinho aqui, considerando que eu expliquei bem devagarzinho. Qualquer coisa você volta a aula e assiste de novo, tá bom? Aqui na ponta, a mesma coisa. Passa uma vez, completa. Joga o fio pro outro lado. Volta com a agulha no mesmo buraquinho. E aí, antes de passar todo o fio, você vai fisgar as pontinhas desse fio para dentro dessa barriguinha. E aí, puxar aqui do outro lado, para essa barriguinha ficar bem curtinha. E puxar a pontinha do fio. Perfeito? Então, aqui, a gente já fechou a nossa bolsa. Você vai desvirar, tá bom? Você vai desvirar aí a sua bolsa. Empurra bem as pontinhas, depois que você desvirar. Empurra bem as laterais. Ah, Carol, por que a gente passa na segunda barriguinha e não na primeira? Para a nossa bolsa ter essa abertura. Se a gente passasse direto na segunda, ela não teria uma abertura assim, beleza? E aí fica assim a nossa bolsa. Que linda, cara, que linda! Então testou, deu certinho, ficou bonitinho o bolso. Desvira de novo. E dá o acabamento nas pontinhas. O acabamento é muito simples. Você vai cortar essa pontinha deixando um dedinho aí de distância, tá? De tamanho, né? Na verdade. E pegar a cola e passar a cola aqui, nesse fiozinho. E aí você pode até passar o dedinho assim, para esse fio assentar melhor. Beleza? Do mesmo jeito, você vai fazer desse lado de cá. E aí depois desvirar a sua bolsa. E pronto, o corpinho da sua bolsa já está pronto. Ficou lindíssima, gente. Confesso que gostei mais do que eu imaginei que eu ia gostar, tá bom? Sempre que a gente tem um projeto, a gente imagina como vai ficar, mas quando fica pronto, aí realmente que a gente vê, né, quanto poder as nossas mãos têm de criar, de transformar algo tão trivial, entre aspas, claro, como é o barbante, em uma peça tão bonita, né? Enfim, ficou lindíssima. Aqui nas pontinhas, estava me incomodando, as últimas pontinhas aqui saindo muito na diagonal. Então, eu simplesmente cortei e colei aqui com bastante cuidado, tá? Com bastante capricho, para ficar bem discreta aqui essa colagem, perfeito? Dito isso, agora que o corpinho da nossa bolsa está pronto, nós vamos passar para a nossa alça. Para fazer a alça, a gente vai precisar de 4 fios de 1,60 m, um fio de 2 metros
e 2 mosquetões. Aqui eu estou utilizando um mosquetão lagosta, você também acha lá na Nobis Macramê, tá bom? Mas você pode utilizar um maior, um menor, fica a seu critério, de um formato diferente, redondo, fica a seu critério aí, tá bom? Para começar a fazer a alça, a gente vai trabalhar com os fios de 1,60 m. Então eu vou pegar aqui um primeiro fio e vou passar ele por dentro de um mosquetão. Pegar a pontinha, passar aqui por dentro do mosquetão, cuidado para o fio não abrir. Falei certo? Vou juntar pontinha com pontinha. E aí, consequentemente, o mosquetão vai vir aqui no meio, né? Vai ficar posicionado no meio do fio. Agora eu pego outro fio de 1,60 m e com este fio a gente vai fazer um detalhe na nossa alça. Essa alça aqui, gente, é uma alça regulável, né? Conforme eu falei para vocês lá no início da nossa aula. Ela é uma alça regulável, que eu já ensino ela faz muito tempo, desde o curso da Bolsa Moana, tá? Hoje ela está no curso da Bolsa Moana e também está no curso Formação de Bolsas Macramelísticas, onde eu ensino vocês vários modelos de bolsa, tá bom? Então hoje eu estou te ensinando uma peça que eu ensino lá dentro do curso, tá? Com uma única diferença. A alça lá do curso eu faço com um nó DNA. Aqui eu vou fazer com vocês com nó quadrado, mas aí vocês podem escolher tranquilamente, perfeito? Então eu vou juntar aqui, ó, pontinha com pontinha, desse outro fio de 1,60 m e vou encontrar o meio. Encontrei o meio, aqui desse lado formou uma curvinha, não formou? A gente vai fazer um peixinho aqui agora. Como assim, Carol, peixinho? A gente vai pegar esse fiozinho que tá aqui para baixo, ó, e cruzar ele no fiozinho de cima. E aí a gente vai formar um peixinho, tá vendo que forma um peixinho? Esse peixinho, com a perninha cruzada assim, um por cima da outra, vai vir aqui debaixo do fio base que tá aqui no mosquetão, beleza? E aí, desse peixinho, a gente vai pegar a perninha de baixo e jogar dentro aqui da cabecinha do peixinho. A gente vai segurar aí para não sair tanto do lugar e aí a gente puxa as duas pontinhas juntas, beleza? Aqui eu vou apertar bem, eu posso empurrar até chegar aqui no mosquetão e vou apertar muito bem. Opa, apertei até demais. Vou apertar muito bem aqui esse nozinho para que ele não fique frouxo e não suba aqui no mosquetão, beleza? Então apertou, tá pronto. Agora que o nosso fio já está posicionado, a gente vai começar a fazer uma coluna de nó quadrado aqui. Então tá vendo que essa barriguinha aqui tá para a direita? Então a gente vai pegar o nosso fio, a perninha da esquerda do nosso fio, jogar ela para baixo dos fios do meio, né, formando a barriguinha aqui na esquerda, e para frente do fio da outra lateral. Pegar a outra lateral e jogar dentro da barriguinha aqui. É o movimento normal do nó quadrado, tá bom? A gente está só completando o primeiro nó quadrado aqui, ó. Beleza? Agora que você já fez o primeiro nozinho, você vai fazer uma coluna inteira de nó quadrado aqui, até que fique aí mais ou menos uns 10, 7 centímetros aqui na pontinha para a gente poder dar o acabamento. Então completa daí, que eu vou completar daqui, e a gente se encontra para o próximo passo da nossa alça. Pronto, fiz aqui minha coluna de nó quadrado. Parei quando já estava difícil de trabalhar com as pontinhas aqui. Se vocês observarem, né, uma pontinha ficou maior que a outra, mas é normal. Isso se deve ao fato de que na hora que a gente fez o peixinho aqui em cima, é natural que não seja puxado mais que o outro, tá bom? Mas não tem problema algum. Próximo passo é fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer aqui. Então, pega o outro mosquetão e os outros 2 fios de 1,60 e faz a mesmíssima coisa que a gente fez aqui nesse aqui. Pronto, olha só, as duas partes da alça já estão prontas aqui. E agora a gente vai juntar essas partes, utilizando também o nó quadrado. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai colocar elas aqui, ó, e vamos cruzar esses fios do meio. Então, um vai para um lado e o outro vai para o outro lado. Então, um foi para a esquerda, o outro foi para a direita. Muito bem? E aí, aqui nessa meiuca aqui, onde os fios se encontram, a gente vai fazer uma nova trama de nó quadrado, né? Uma nova coluna de nó quadrado, utilizando o fio de 2 metros. Então, do mesmo jeito que a gente fez nessa parte aqui, a gente vai fazer aqui para juntar os fios. Então, pega o fio de 2 metros, acha o meio, faz o peixinho, tenta manter um pouquinho da ordem aqui desses fios, não vai ficar 100% em ordem, mas tenta o máximo possível não deixar os fios embolar, tá bom?
E aí faz uma coluna de nó quadrado, igual a gente fez nas duas pontinhas das alças. Feita a última coluna de nó quadrado aqui no meio, juntando as duas partezinhas da nossa alça, a gente vai passar para os últimos acabamentos da nossa bolsa. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos esconder essas pontinhas dos fios que a gente fez os nós quadrados, né? De todos os cantinhos aqui, de todas as partes. A gente vai esconder dentro do próprio nó quadrado, tá? Então, eu vou fazer um aqui com vocês. Pode ser não. Vai ser um pouquinho mais difícil, mais trabalhoso fazer com uma agulha de crochê, tá? Mas eu vou te dar uma última dica aqui, nessa aula, que tá sensacional, né? Vamos falar sério, tá sensacional. Uma última dica aqui, dessa agulha, que chama agulha Esmirna. Ela é uma agulha que tem uma travinha, então você fecha o fio lá dentro, e ela também é uma agulha mais fininha, tá vendo? Ela é bem fininha, então isso facilita muito para a gente dar o acabamento no macramê. Então, com uma boa discípula da agulha Esmirna, estou aqui dando essa dica para você, tá bom? Adquirir uma, se você é macrameira e ainda não tem. Mas eu vou ensinar aqui com a agulha de crochê, que é mais fácil de todo mundo ter aí, beleza? Então, a gente vai vir aqui no meio do nozinho quadrado, certo? A pontinha mosquetão tá aqui para baixo. Então, a gente vai vir aqui no meio do nó quadrado. Se você tem os nozinhos apertadinhos igual eu, vai ser difícil. E você vai enfiar a sua agulha aqui no meio. Vai com calma, com paciência, que dá certo. Enfiou a agulha, você vai puxar esse fio lá para dentro do nozinho quadrado. Então, puxa o fio, cuidado para você não puxar os fiozinhos do fio, tá? E puxa lá para dentro. Isso você pode repetir em mais um nozinho, tá? Só para ficar bem acabado mesmo, com acabamento bonito e um acabamento mais escondido. Porque geralmente quando a gente vai olhar acabamento em qualquer peça, o que acontece? A gente procura sempre o acabamento nas pontinhas, né? Nos cantinhos, que eles vão ficar mais evidentes. Então, se a gente tira um pouquinho esse acabamento de evidência, a nossa cliente ou a pessoa que ganhar a bolsa, ela já vai falar, nossa, como assim? Onde começa? Onde termina? Vocês não acham? Eu acho. Eu, pelo menos, sou assim. Sou curiosa com as coisas. Sou perfeccionista, não, mas sou curiosa com as coisas. Então, aqui eu vou puxar pra dentro de mais um nozinho. Ó, puxei, certo? Vou fazer isso com a outra ponta também, do mesmo jeito que a gente fez aqui. Ai, ai, ai. Vou fazer aqui com a agulha Esmirna agora, ó, pra vocês verem a diferença. Com a travinha aberta, vou passar aqui. Vou passar toda a travinha. Fechei a travinha. E puxei. Olha a facilidade, gente. Quero todas as discípulas da agulha Esmirna presentes em encontro. Ó, passei toda a travinha. Encaixei o fio, fechei a travinha. Puxei o fio lá pra dentro do nozinho. Não é mais fácil? Nossa senhora! Que trem fácil! Então, eu disse, do mesmo jeito que você fez aqui, você vai fazer na outra pontinha e também nas pontinhas que você fez aqui o nó quadrado. Cuidado só para não confundir com as pontinhas aqui de baixo, tá bom? Que saem do meio aqui. Passou, né, todas as pontinhas por dentro dos nozinhos, já vou te ensinar o próximo acabamento, que é o seguinte. Você vai vir aqui, onde você passou o fiozinho, certo? E aí você vai puxar o fiozinho para cima, vai pegar a sua cola de silicone, e aí passar um pinguinho de cola, só para não, sabe? Só para não falar assim, ai, saiu, Carol. Não, não saiu não, eu passei cola, como assim saiu? Né? Esse da alça até que não tem tanto perigo de sair, mas no do meio, nos nozinhos aqui de onde a gente regula, a gente tem que ter mais atenção, tá? Então, passei a cola, joguei o nozinho aqui por cima de onde eu dei o acabamento. Olha só, na hora que isso aqui secar, você não vai nem achar onde eu enfiei a pontinha aqui, você não vai nem saber.
Então, do mesmo jeito que você fez aqui, você vai fazer na outra ponta também. A única diferença vai ser aqui no meio, tá? Na hora de passar a cola. Então, faz aí que eu vou fazer daqui e a gente se encontra aqui na hora de passar a cola aqui no meio, tá? No acabamento aqui, no acabamento daqui da parte do meio, você também vai esconder as pontinhas, mas você vai esconder elas em mais nozinhos. Por quê? Aqui é uma parte mais frágil, entre aspas, da nossa alça, porque é aqui que vai ser regulado, né? Então, pode ser que sua cliente esteja sempre movendo ali sua alça para regular na altura. Então, para evitar qualquer tipo de dor de cabeça, qualquer tipo de problema, né, da alça se soltar, você vai passar essas pontinhas em uns 5, 6 nozinhos, tá? Então, passa as pontinhas e aí depois eu vou te ensinar a dar o acabamento com a cola. Pronto, passei aqui os fios por dentro dos nozinhos. E aí agora a gente também vai utilizar a cola. Mas o que a gente tem que prestar atenção aqui? A gente não pode colar essa pontinha nos fios que passam no meio lá do nosso nó quadrado, porque senão a gente vai travar a nossa alça. Então, você vai vir aqui no meio desse nozinho antes do fio sair aqui para fora e vai passar uma cola em cima do próprio fio que está saindo. Então, identifica aí qual que é o fio e abre esse nozinho aqui, certo? E passa um pinguinho de cola aqui, ó, só um pinguinho, só um pouquinho, certo? Passei só um pouquinho e vou voltar esse nozinho aqui para cima do meu fio, onde eu passei cola, tá? E aí aqui você já pode cortar essa pontinha extra aqui. Deixa a cola secar e aí depois você vai pegar essas pontinhas e empurrar lá pra dentro, tá? Do mesmo jeito aqui do outro lado. Vou vir aqui no meio do nozinho, antes do lugar aqui que o fio sai. Vou identificar onde está o próprio fiozinho. Vou abrir o nozinho, passar um pinguinho de cola, ó, só um pinguinho, bem pouquinho, e voltar o nozinho pro lugar. Porque assim a cola vai pegar só no nozinho de cima e no próprio fio. Cortei, arrumei aqui. Aí aqui eu já posso também esconder essas pontinhas, com jeitinho, né? E tá pronto essa parte. Agora é só pegar essas pontinhas aqui e dar um nozinho em cada uma delas, só pra dar um acabamento mesmo. Cortar esse resto de fio que tá abrindo aqui. E se você quiser, passar um pinguinho de cola aqui também, nessa pontinha. Muito bem, mesmo jeito que fez nessa pontinha, faz nas outras 3. E assim ficou a nossa alça super delicada, muito bonitinha e, além de tudo, né, funcional. Para encaixar ela na nossa bolsa, é só vir aqui, ó, nessa primeira barriguinha, antes do corpinho começar a fechar aqui, e encaixar o mosquetão. Para regular é bastante fácil, tá? Para encurtar a alça, é só puxar as pontinhas que estão soltas, tanto de um lado quanto de outro, né? Para a alça ficar reta. Então, é só puxar. Se você, assim como eu, faz um nozinho mais apertadinho, pode ser um pouquinho difícil de puxar, o que eu acho um ponto super positivo, porque assim a alça não fica frouxa, e aí não corre o risco da alça ficar aumentando de tamanho lá para sua cliente quando ela estiver utilizando, tá bom? Para aumentar o tamanho da alça, é só puxar os fiozinhos do meio aqui, né? Os fiozinhos do corpinho da alça mesmo, de onde a gente colocou aqui o nosso mosquetão. Perfeito? Além disso, se você quiser complementar, você pode colocar um botãozinho imantado aqui, ó, costurar, super fácil, simples, e aí vai também acrescentar um valor agregado aí na sua bolsa. E aí, macramelística, gostou de produzir a Bolsa Aérea comigo? Eu espero que sim. Estou esperando aqui seu feedback sobre a nossa aula aqui nos comentários. Deixa eu saber o que você achou, tá bom? Se você fez, me manda lá no Instagram, @carolcaetô, que eu quero saber tudo, quero ver todas as bolsas aéreas desse universo, que eu adoro ver vocês produzindo as criações aqui do ateliê, tá bom? Espero que vocês vendam muito. E se você quer aprender mais bolsas comigo, eu te convido a conhecer a formação de bolsas macramelísticas, que é o meu curso, onde eu ensino bolsas como a Bolsa Santorini, a Bolsa Tóquio, a Bolsa Florença, a Bolsa Moana, a Mini Bag Tot, eu tô tentando aqui lembrar todas.
Mas além dessas, também vão entrar novos modelos periodicamente, tá bom? E se você está assistindo esse vídeo muito tempo depois de eu ter postado ele, eu te convido a entrar no link e realmente conhecer a formação, porque com certeza terão outros modelos além desses que eu te mostrei aqui. Então fica o convite para você conhecer a formação, aprender mais bolsas comigo e a ganhar dinheiro com o macramê. Então, mais uma vez, obrigada por ter assistido a aula. Não se esqueça de deixar o joinha, de compartilhar com as amigas, com a família, de também se inscrever no canal, que isso aí me incentiva a trazer mais coisas para vocês aqui. Combinado? Então, obrigada e até a próxima. Beijo!